A mente sem medo, de Krishnamurti. Que é aprender? Esta manhã desejo começar por salientar a extraordinária importância da liberdade. Em geral, não desejamos ser livres. Temos nossas famílias, nossas responsabilidades, nossos deveres. E aí nos estabilizamos. Vemo-nos inibidos por leis sociais, por determinado código de moralidade, além de levarmos a carga de nossas cotidianas tribulações e problemas. E quando encontramos alguma espécie de consolo, algum meio de fuga a todo esse conflito e aflição, facilmente nos satisfazemos. Quase nenhum de nós deseja verdadeiramente ser livre, em qualquer sentido ou profundidade que seja. Entretanto, parece-me que uma das coisas mais importantes da vida é o descobrirmos, por nós mesmos, como poderemos ser total e completamente livres. Poderá a mente humana, tão fortemente condicionada, tão estreitamente confinada em suas lides diárias, tão cheia de temores e ansiedades, tão incerta quanto ao futuro e tão constante em sua exigência de segurança, poderá ela suscitar em si própria uma mudança radical, só realizável em completa liberdade? Em verdade, este é um problema que deveria interessar a cada um de nós, pelo menos durante as 3 semanas de nossa estada aqui. Não se trata de meu interesse verbal, senão de sermos capazes de, através da análise verbal, discursiva, penetrar fundo em nós mesmos e descobrir se há alguma possibilidade de sermos livres. Sem liberdade, não se pode descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Sem liberdade, a vida é sem profundeza. Sem liberdade, somos escravos de toda a sorte de influências e de pressões sociais, das inumeráveis exigências que estamos constantemente enfrentando. Assim sendo, como indivíduos, podeis examinar-vos penetrante e impiedosamente para descobrirdes se alguma possibilidade temos, cada um de nós, de ser livres. Por certo, só em liberdade pode haver mudança. E nós temos de mudar, mas não superficialmente, com pequenos aparos aqui e ali. Temos de operar uma radical transformação da própria estrutura de nossa mente. Por isso, sinto ser tão importante falarmos de mudança, discutirmos-la para ver até que ponto poderemos penetrar neste problema. Sabeis o que entendo por mudança? Mudar é pensar de maneira totalmente diferente. É fazer nascer um estado de espírito livre da ansiedade em qualquer momento, sem sentimento de conflito, sem luta para conseguir alguma coisa, para ser ou vir a ser algo. É estar completamente isento de medo. Para se descobrir o que significa estar livre do medo, acho necessário compreender a questão de instrutor e discípulo e, assim, compreender o que é aprender. Aqui não há instrutor nenhum, nem ninguém que está sendo ensinado aqui. Todos estamos aprendendo. Por conseguinte, tendes de ficar completamente livres da ideia de que alguém vai dar-vos instrução ou prescrever-vos o que fazer. E isso significa uma relação inteiramente diferente entre vós e este orador. Não estamos aprendendo e não sendo ensinados. Se, com efeito, compreenderdes que não estáis aqui para seres instruído por alguém, que não há instrutor nenhum para instruir-vos, nenhum salvador para vos salvar, nenhum guru para prescrever-vos o que fazer, se compreenderdes realmente este fato, tereis então de fazer tudo por vós mesmo. E isso requer extraordinária energia.
A energia se dissipa e degrada, perde-se totalmente, quando se estabelece a relação de instrutor e discípulo. Portanto, durante as presentes palestras e nas discussões subsequentes, espero que não prevaleça nenhuma ideia de tal relação. Seria verdadeiramente maravilhoso se pudéssemos eliminá-la totalmente, deixando subsistir unicamente um movimento do aprender. Em geral, aprendemos pelo estudo, por meio dos livros, pela experiência ou mediante instrução ministrada por outro. São essas as maneiras comuns de aprender. Aprendemos de memória o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que devemos pensar e o que não devemos pensar, como devemos sentir, como devemos reagir. Pela experiência, pelo estudo, pela análise, pelo sondar, pelo exame introspectivo, armazenamos conhecimentos na forma de memória e depois a memória responde a ulteriores desafios e exigências do que resultam conhecimentos e mais conhecimentos. Tal processo nos é bastante familiar, pois é a nossa única maneira de aprender. Se não sei pilotar um avião, aprendo a fazê-lo. Recebo a necessária instrução, vou adquirindo experiência que fica retida na memória e, por fim, posso voar. É esse o único processo de aprender familiar à maioria de nós. Aprendemos pelo estudo, pela experiência, pela instrução. O que se aprende é confiado à memória na forma de conhecimento e esse conhecimento funciona sempre que se apresenta um desafio ou todas as vezes que temos de fazer alguma coisa. Ora, eu penso que há uma maneira de aprender completamente diferente e sobre este assunto vou dizer algumas palavras, mas para poderdes compreender essa maneira e por ela aprender, deveis estar totalmente livres da autoridade, porque, do contrário, estareis apenas sendo instruídos e ireis apenas repetir o que ouvistes dizer. Eis porque tanto importa compreender a natureza da autoridade. A autoridade é um empecilho ao aprender. Ao aprender que não é a acumulação de conhecimentos na forma de memória. A memória reage sempre por padrões. Nenhuma liberdade existe. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sob o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Poderá ser um homem altamente erudito, mas sua acumulação de conhecimentos o impede de ser livre e, por conseguinte, ele é incapaz de aprender. Acumulamos várias formas de conhecimentos científicos, fisiológicos, técnicos, etc. E tais conhecimentos são necessários ao bem-estar físico do homem. Mas também acumulamos conhecimentos porque queremos estar em segurança, porque queremos atuar sem perturbações, porque queremos agir dentro dos limites de nossos conhecimentos para nos sentirmos sempre em segurança. Nunca desejamos estar na incerteza. Temos horror à incerteza e, por conseguinte, acumulamos conhecimentos. É a essa acumulação psicológica que quero referir-me, pois é ela que nos veda completamente a liberdade. Deste modo, no momento em que se começa a inquirir o que é a liberdade, é necessário contestar não só a autoridade, mas também o conhecimento. Se estáis meramente sendo instruídos, se estáis meramente acumulando o que ouvis, o que ledes, o que experimentais, nunca sereis livres, porquanto estareis sempre funcionando dentro do padrão do conhecido. É isso, com efeito, o que em geral nos acontece. Sendo assim, que cumpre fazer? Sabe-se como a mente e o cérebro funcionam. O cérebro é uma coisa de natureza animal, suscetível de progredir e evolver, que vive e funciona entre as paredes de sua própria experiência, seu conhecimento, suas esperanças e temores. Está perenemente ativo com o intuito de salvaguardar-se e proteger-se e, até certo ponto, tem de proceder assim, pois, do contrário, em breve seria destruído. Necessita de certo grau de segurança, daí prender-se
ao hábito de acumular, para seu benefício, toda a sorte de conhecimentos, de obedecer a toda a espécie de instrução, criando um padrão ao qual adapta o seu viver, de maneira que nunca está livre. Quem quer que observe o seu próprio cérebro, o total funcionamento de si próprio, estará bem consciente desse modo de existência padronizada, na qual nenhuma espontaneidade existe. Que é, pois, aprender. Existe alguma maneira diferente de aprender, um aprender não cumulativo, que não se torne um mero fundo de memória ou de conhecimento, criador de padrões e de obstáculos à liberdade. Existe alguma qualidade de aprender que não se torne uma carga, que não tolha a mente, mas, ao contrário, que lhe dê liberdade? Se alguma vez vos fizestes esta pergunta, não superficialmente, porém profundamente, deveis saber que é necessário averiguar porque a mente se apega à autoridade. Quer se trate da autoridade do instrutor, do salvador, do livro, quer da autoridade de nosso próprio saber e experiência. Por que razão se apega a mente à autoridade? A autoridade assume formas variadas. Há a autoridade dos livros, a autoridade da Igreja, a autoridade do ideal, a autoridade de vossa própria experiência e a autoridade do saber que acumulastes. Estais apegados a essas autoridades? Tecnicamente, há necessidade de autoridades. Isto é simples e óbvio. Mas estamos falando sobre o estado psicológico da pessoa e, deixando de parte a autoridade técnica, por que razão se apega ela à autoridade no sentido psicológico? Apega-se à autoridade, evidentemente, porque teme a incerteza, a insegurança. Teme o desconhecido, o que poderá acontecer amanhã. E podemos nós viver sem autoridade de espécie alguma? Autoridade no sentido de dominação, arrogância, dogmatismo, agressividade, desejo de sucesso e de fama, desejo de vir a ser alguém. Podemos viver neste mundo frequentando o escritório e outros mais lugares num estado de completa humildade? Isso é muito difícil de verificar, não achais? Mas penso que só nesse estado de humildade completa, que é o estado da mente que está sempre pronta a reconhecer que não sabe, só nesse estado há a possibilidade de aprender. De outro modo, estaremos sempre acumulando e, portanto, deixando de aprender. Pois bem, pode-se viver dia por dia nesse estado? Entendeis minha pergunta? Certo. A pessoa que está de veras aprendendo, nenhuma autoridade reconhece, nenhuma autoridade busca, achando-se num constante estado de aprender, não só das coisas exteriores, mas também das coisas interiores. Não pertence a nenhum grupo, nenhuma sociedade, nenhuma raça ou cultura. Quando se está aprendendo constantemente de todas as coisas, sem nada acumular, como pode haver autoridade, instrutor? Como se pode seguir alguém? Essa é a única maneira de viver, aprendendo não dos livros, mas de vossas próprias ânsias, dos movimentos do vosso próprio pensamento, do vosso próprio ser. A mente está então sempre fresca, olha todas as coisas de maneira nova e não com os olhos cansados do saber e da experiência. Compreendendo-se isso, verdadeiramente, profundamente, cessa toda a autoridade. Então, este que vos fala nenhuma importância tem. O extraordinário estado que a verdade revela, a imensidão da realidade, não vos pode ser dado por outrem. Não há autoridade, não há guia. Tendes de descobri-lo por vós mesmos e dar assim algum sentido a esse caos que chamamos a vida.
É uma jornada que deveis fazer completamente só, sem companheiros, sem mulher, sem marido, sem livros. Só podeis iniciar essa jornada depois de perceberdes claramente a verdade de que tendes de viajar completamente só, e percebê-la é estar só. Não por azedume, pessimismo, desespero, mas por verdes o fato de que é absolutamente necessário caminhar só. É esse fato e o percebimento dele que nos põe livres para viajar sós. O livro, o Salvador, o instrutor, vós mesmos sois todos eles. Deveis, pois, investigar-vos, aprender a vosso respeito, o que não significa acumular conhecimentos sobre vós, para, com esses conhecimentos, observardes os movimentos de vosso próprio pensar. Estais compreendendo? Para esse aprendizado, para conhecer-vos, deveis observar-vos num estado de novo, de liberdade. Nada podeis aprender sobre vós pela mera aplicação de conhecimentos, isto é, observando-vos com os conhecimentos adquiridos de algum instrutor, de algum livro ou de vossa própria experiência. O vós é uma entidade extraordinária, uma coisa complexa, vital, intensamente viva, em constante mutação, a passar por experiências de todo o género. É um vórtice de descomunal energia e ninguém pode instruir-vos a respeito dele. Ninguém. Esta é a primeira coisa que se deve compreender. Uma vez compreendida, percebida a sua verdade, já estáis liberto do pesado fardo. Deixastes de contar com os outros para vos dizerem o que deveis fazer. Já está então em começo a liberdade com o seu inefável perfume. Assim tenho de conhecer-me, pois, sem conhecimento de mim mesmo, nunca terá fim o conflito, nunca terá fim o medo e o desespero, nunca haverá a compreensão da morte. Quando me compreendo, compreendo todos os entes humanos, as relações humanas em sua totalidade. Compreender a mim mesmo é aprender a respeito do corpo físico e das várias reações nervosas. É estar consciente de cada movimento de pensamento, é compreender a coisa denominada ciúme, brutalidade. É descobrir o que é afeição, amor. É compreender em seu todo aquilo que constitui o eu, o vós. Aprender não é estabelecer uma base de conhecimentos. O aprender ocorre a cada instante. É um movimento no qual vos observais infinitamente, sem jamais condenar, sem nunca julgar, sem nunca avaliar, porém sempre e unicamente observando. Desde o momento que condenais, interpretais ou avaliais, tendes um padrão de conhecimento, de experiência, e esse padrão vos impede o aprender. Sem vos compreenderdes, não é possível uma mudança na raiz mesmo da mente. E essa mutação, essa mudança é necessária. Não emprego a palavra mudança no sentido de ser influenciado pela sociedade, pelo clima, pela experiência ou por outra qualquer espécie de pressão. As pressões e influências apenas poderão impelir-vos numa certa direção. Refiro-me à mudança que se opera sem esforço algum, em virtude de compreenderdes a vós mesmo. Há, sem dúvida, enorme diferença entre as duas coisas, entre a mudança operada mediante compulsão e a mudança que vem espontânea, natural, livremente. Pois bem, se estáis seriamente interessados, e parece-me que seria um tanto absurdo se tivesses feito tão longa viagem para assistir a estas conferências com este calor e sujeitando-vos a tantos desconfortos, sem estardes seriamente interessados. Então, estas 3 semanas que aqui passareis vos oferecerão uma excelente oportunidade de aprender, de empenhar-vos numa real observação, numa profunda investigação. Pois, senhores, estou bem conscio de que vossa vida é muito superficial. Sabemos e temos experimentado muitas coisas, somos capazes de falar com muita sutileza, mas, na realidade, nenhuma profundidade temos.
Vivemos à superfície e, vivendo à superfície, esforçamo-nos por tornar muito sério esse viver superficial. Mas eu me refiro a uma seriedade que se não restringe ao mero nível superficial. Uma seriedade que penetra as últimas profundezas do nosso próprio ser. A maioria de nós não é verdadeiramente livre e, para mim, a menos que sejamos livres de nossas preocupações, de nossos hábitos, de nossas deficiências psicossomáticas, livres do medo, nossa vida continua sendo terrivelmente superficial e vazia. E nessa condição, vamos envelhecendo e morrendo. Assim, no decorrer destas 3 semanas, tratemos de averiguar se poderemos quebrar as paredes dessa existência superficial que tão zelosamente temos cultivado para penetrarmos em algo muito mais profundo. E esse processo de penetração não depende de nenhuma autoridade, não depende de sermos instruídos por outro sobre como fazê-lo, porque ninguém vos pode ensinar. O que aqui temos de fazer é aprender juntos o que há de verdade em tudo o que vamos examinar e, uma vez tenhais realmente compreendido o verdadeiro, estará terminada toda a dependência da autoridade. Não necessitareis, então, de livro nenhum, não necessitareis de ir à igreja ou ao templo. Já não sereis um seguidor. Há na liberdade grande beleza, grande profundeza, grande amor que desconhecemos completamente porque ainda não somos livres. Assim, o que primeiramente nos deve interessar parece-me ser a investigação dessa liberdade, não só por meio da análise verbal, discursiva, mas também independentemente da palavra. Está fazendo muito calor, mas devo dizer que todo o possível se fez para se tornar bem fresco o interior deste pavilhão. Não podemos realizar mais cedo as reuniões, porque há muitos que vêm de longe. Assim sendo, teremos de sujeitar-nos ao calor como uma parte dos inevitáveis desconfortos. Como sabeis, há necessidade de nos disciplinarmos, não mediante rigoroso controle, porém sim pela integral compreensão da questão da disciplina, pelo aprender o que ela é. Consideremos, por exemplo, esta coisa imediata, o calor. Podemos sentir o calor que está fazendo sem nos deixarmos importunar por ele, visto ser o nosso interesse, a nossa investigação, que constitui o próprio movimento do aprender. Muito mais importante do que o calor e o desconforto do corpo, o aprender, pois, requer disciplina, e o próprio ato de aprender é disciplina. Por conseguinte, não há necessidade de impor-nos disciplina alguma, nenhum controle artificial. Isto é, eu quero escutar não só o que se está dizendo, mas também todas as reações que as palavras provocam em si mesmo. Quero conscientizar-me de cada pensamento, de cada gesto. Isso, em si, é disciplina, e tal disciplina é extremamente flexível. Assim, penso eu, a primeira coisa que vos cumpre descobrir é se, como ente humano que está vivendo em determinada cultura ou comunidade, realmente necessitais de liberdade, tanto quanto necessitais de alimento, de satisfação sexual, de conforto e até que profundidade estáis disposto a ir a fim de seres livre. Acho que é só isto o que podemos fazer nesta primeira palestra. Ou melhor, a única coisa que podemos fazer durante estas 3 semanas, visto ser esta a única coisa que podemos ter em comum. Só ela e nada mais. Entendeis? Porque tudo o mais se torna mera sentimentalidade, devoção, emocionalismo, coisas muito infantis. Mas, se vós e eu estivermos conjuntamente buscando, investigando, aprendendo o que significa ser livre, então, nessa abundância, todos poderemos comungar. Como disse no início, aqui não há instrutor e não há discípulo. Cada um de nós está aprendendo, mas não a respeito de outrem.
não estáis aprendendo a respeito do orador ou de vosso companheiro ao lado. Aprendeis sobre vossa pessoa. E se estáis aprendendo acerca de vós mesmo, sois então o orador, sois o vosso companheiro ao lado, sois capaz de amar o vosso próximo. De outro modo, não podeis amá-lo, e tudo o que se está dizendo ficará sendo meras palavras. Não podeis amar o próximo se tendes o espírito de competição. Toda a nossa estrutura social, económica, política, moral, religiosa se alicerça na competição e, ao mesmo tempo, dizemos que devemos amar o próximo. Isto é uma impossibilidade, visto que onde há competição não pode haver amor. Assim, para se compreender o que é o amor, o que é a verdade, necessita-se de liberdade. E esta ninguém vos pode dar. Tendes de encontrá-la por vós mesmo, como diligente do trabalho.